Está falando de um aparelho com 7.200 mAh de bateria. É muita bateria, né? Então ele vai ser naturalmente mais grosso. Ele tem certificação IP68, IP69 e IP69 Plus. E aí, cara, não é que você não vai conseguir jogar no Y31, tá? Você consegue jogar, só que em jogos, sei lá, por exemplo, um COD, sei lá, um Asphalt 9. Olá, senhoras e senhores! Tenho aqui em mãos o Jovi Y31, esse smartphone que tem uma bateria de 7.200 mAh. É isso mesmo, é muita bateria! É a primeira vez que eu vou ter contato com um smartphone dessa marca. Quero saber o que vem aqui dentro, então roda a vinheta. Como eu comentei, é a primeira vez que eu vou ter uma experiência com essa marca, né? Então vou abrir a caixa e a gente vai compartilhar esse momento junto, né? A primeira coisa que eu achei bonitinha aqui, ó, você tem o arco-íris aqui, ó, na marca, tá vendo? Você mexe aqui, aí vem, conforme a luz bate, faz esse arco-íris. Mas vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos abrir a caixa, senhoras e senhores. Já tenho o smartphone aqui. Opa, já tô fazendo um unboxing mesmo, ó. Ih, rasguei tudo. Era pra sair bonito, mas não foi o caso. Beleza, vamos tirar o plástico. Temos aqui, ó, o smartphone. Tem essa cor bonita aqui, ó. A gente já vai falar sobre ele. Aqui dentro temos uma capinha de silicone, basicona, mas, meu, vem na caixa. Eu adoro quando vem capinha na caixa. Temos manuais que a gente nunca vai ler. Cabo USB, né? USB-A para USB-C, né? Então, para conectar no carregador. Vou deixar aqui do lado. Aqui dentro tem o pin ejetor, né? Da bandeja de SIM card. E carregador na caixa, senhoras e senhores. Aqui, ó, carregador da Jovi, né? Eles dão o nome aqui de Flash Charge. É um carregador de 44 watts. 45, né? Vamos arredondar. Carregador de 45 que já vem na caixa. Isso é bem legal. É isso que vem na caixa. Já liguei aqui, comecei a configuração do aparelho tal e tudo mais. Ele vem com esse adesivo aqui que eu vou ter o prazer de tirar aqui junto com vocês, que é um dos melhores momentos de qualquer abertura, de qualquer novo gadget, né? Cara, é você conseguir tirar os adesivos, mas espero que essa marca aqui saia, né? Cara, ó, vou te falar que a primeira impressão, ela é positiva em relação ao acabamento, tá? Ó, essa cor é a cor preta, né? Eles têm a cor black and white. Rolou um Michael Jackson agora na minha cabeça. Cara, eu gosto desse acabamento fosco, tá? Isso me agrada demais. Gostei da posição das câmeras, a grade que ela fica aplicada. Deixa eu mostrar pra câmera aqui de cima, ó. Essa grade que ela fica aplicada. A parte de LED, tá vendo? Tem aparentemente outro sensor aqui, ou de repente uma luz de notificação, ainda não sei, tá? Os dois conjuntos de câmera, acabamento de plástico, tá? Plástico, mas parece ser um plástico de boa qualidade, tá? Gosto desse acabamento fosco que evita marcas de dedos, né? Aparelho relativamente grosso. Tá falando de um aparelho com 7.200 mAh de bateria. É muita bateria, né? Então ele vai ser naturalmente mais grosso e também mais pesado, né? Não tem como, né? A conta, ela precisa fechar em algum lugar aí, né? Aqui na lateral nós temos o controle de volume e o botão, né? O sensor de digital, tá? Sensor digital. Do outro lado não temos nada. Aqui na parte de baixo, microfone, saída de som e USB tipo C para carregamento, né, transferência de dados. E aqui em cima mais um microfoninho. Cara, a primeira impressão é positiva, tá? Realmente achei legal, gostei do acabamento, gostei da textura, gostei da cor. Isso daí é bem bacana. Ah, um detalhe importante sobre esse produto. Ele tem certificação IP68
IP69 e IP69 Plus. E o que isso significa aqui, senhoras e senhores? Que ele tem resistência à água e à poeira. Em relação à água, você pode imergir o produto, né? Ele pode entrar em água doce por até 1,5 m. Só que o IP69 Plus ele traz alguns adicionais. Ele também é resistente a jatos de água, né? E jatos de água quente ainda, né? Então, não sei em que momento que isso poderia acontecer na vida de alguém. Mas receber ali os jatos de água quente, né, esse aparelho, ele vai ter resistência. Então, cara, o bicho é duro na queda. Ó, um detalhe que eu acho que é legal compartilhar com vocês, vou pegar aqui bastante reflexo, mas ó, ele vem com uma película aplicada. Você consegue perceber aqui, ó, pela câmera, né, pelo recorte da câmera. Então o aparelho já tem uma película aplicada. Aproveitando que eu tô mostrando aqui para vocês a tela, né, cara, essa tela é uma tela de 6,75 polegadas, é uma tela LCD comum, ela tem uma taxa de atualização de 120 Hz, que, meu, é bastante, né? Legal para quem gosta de jogar e tudo mais, mas tem um pequeno problema, na minha opinião, é que é uma tela com uma resolução HD+, tá? Então você tem uma resolução de 720 nessa tela gigante e tal. Cara, complicado, não sei se isso pode fazer diferença para você ou não, então tô trazendo essa informação. Vamos mostrar aqui um pouquinho sobre o sistema operacional, né? O sistema operacional é da própria marca, né? Uma versão do Android deles. E eu não mexi na instalação aqui dos aplicativos. Instalei, né, alguns aplicativos que eu usei para fazer teste e tudo mais, mas eu não mexi aqui na forma como ele vem distribuído aqui na tela, tá? Para vocês poderem ter uma noção de o que já vem instalado e tudo mais. Então, ó, você tem vários aplicativos que já vêm instalados, como por exemplo, tem a loja da própria Jovi, tem uma outra loja aqui, esse iManager, não sei o que é, não fui eu que instalei, né? Temos aqui aplicativos, por exemplo, games, não tem nada instalado, não veio, né? Mas já tem o atalho para fazer a instalação, né? Então tem vários aplicativos aqui, por exemplo, esses aplicativos não fui eu que instalei, como do Booking, né? Rede social, Instagram. Cara, o que eu instalei daqui, tá? Brawl Stars e Call of Duty, tá? Foram os dois aplicativos que de fato eu baixei aqui para o smartphone. De resto, cara, já veio instalado de fábrica, beleza? Então só para vocês terem uma noção de como que é esse sistema operacional, tá? Aqui nós temos, ó, barra de notificação. Se você deslizar mais uma vez, você tem acesso a algumas configurações, né? Acesso rápido de configurações. E aqui a gente tem o sistema operacional, né? Já tem uma atualização aqui disponível para ele, né? O que é bacana, mas eu quero mostrar aqui para vocês sobre o telefone, né? Então o sistema operacional deles é o Origin OS 6. Se eu não me engano, ele é baseado no Android 16, tá? Temos aqui o nome do produto e tal. E aí aqui já algumas configurações para a gente entender o posicionamento dele, tá? Temos aqui um processador Snapdragon 6S geração 2 4G, um processador octa-core que, se eu não me engano, ele foi lançado lá no final de 2025. Apesar de ser um processador recém-lançado, ele é um processador bem fraquinho, tá? Ele é um processador para realmente integrar smartphones de entrada para aquelas tarefas mais básicas. E já tem o detalhe aqui, né, do 4G. Cara, o Y31 da Jovi é um aparelho que só tem conexão 4G, ele não tem o 5G. Então é algo que você que está aí do outro lado precisa avaliar se faz sentido para você novamente, beleza? Essa versão aqui tem 256 GB de armazenamento, 8 GB de memória RAM, mas com um detalhe, tem um mais 8. O que significa isso? Que ele tem 8 GB de memória RAM física e você consegue utilizar 8 GB de memória RAM virtual. Ele pega ali, né, 8 GB da memória interna e converte nessa RAM dinâmica para trazer um desempenho ainda melhor para o seu telefone, né? E aí, novamente aqui a capacidade da bateria, 7.200 mAh. É muita bateria. Para quem se preocupa com o desempenho, esse processador realmente pode ser que ele não atenda totalmente às suas necessidades, tá? Por quê?
a gente está falando de um processador que realmente é mais de entrada, ele é feito para tarefas do dia a dia, e apesar dele, esse smartphone, né, o Y31, ter uma tela com uma taxa de atualização de 120 Hz, ele não tem um processador que acompanha o desempenho dessa tela para a principal função que você utilizaria os 120 Hz, que seria jogar. Beleza, você pode ver um vídeo, né, em 120 Hz, isso daí te gerar uma ótima experiência, mas o jogar é o que traz a melhor experiência para os 120 Hz no final do dia. E aí, cara, não é que você não vai conseguir jogar no Y31, tá? Você consegue jogar, só que em jogos, sei lá, por exemplo, um COD, sei lá, um Asphalt 9, ele vai rodar, só que aí você vai ter que deixar aquela configuração mais baixa, né, média, baixa, para ter a melhor experiência na hora de jogar. Você não vai conseguir colocar tudo no talo, porque é aquilo, o processador nem sempre vai dar conta. Um ponto positivo é que aqui nós temos um processador que economiza muita bateria. E se você juntar isso com mais 7.000 mAh de bateria que vem aqui dentro, cara, é smartphone para você usar aí sem se preocupar, né? É tirar da tomada e sair o dia inteiro sem ter dor de cabeça aí por praticamente 2 dias. Senhoras e senhores, temos aqui 50 megapixels na câmera principal. A câmera secundária é uma câmera auxiliar de 2 megapixels, que vai servir basicamente como uma câmera de apoio para a câmera principal, principalmente para fazer aquele efeito de desfoque, sabe? Na hora que você vai fazer foto no modo retrato, que fica aquele fundo desfocado, bonito e tal, e a pessoa em primeiro plano, né, toda focada, essa segunda câmera vai acabar servindo para isso. Então essa câmera principal, ela é meio que a sua única câmera disponível para fazer suas fotos, beleza? Ela sofre um pouquinho em baixa iluminação, tá? Você vê bastante ruído nas fotos, mas cara, se você tá num ambiente com uma iluminação controlada, se você tem um dia com bastante sol e tal, você vai conseguir fazer fotos muito bonitas, tá? Basicamente um smartphone para, cara, você fazer fotos do dia a dia. Se você precisa de um smartphone para trabalhar com a câmera, não é o foco dele, tá? É uma câmera básica para o dia a dia. Confesso para você que na faixa de preço que esse produto se encontra, eu senti falta de ter uma câmera ultra-wide, beleza? Aquela câmera grande angular para você tirar foto de paisagem, de um grupo maior de pessoas. É uma câmera que vai te trazer mais flexibilidade. Ele poderia ter a câmera principal de 50 e uma ultra-wide, que não é o caso. Senti falta disso. Indo para a câmera frontal, né, aquela que você vai usar para fazer selfies, nós temos 32 megapixels, que vai te atender para essas necessidades mesmo, fazer selfie, fazer uma videochamada, publicar nas redes sociais. Cara, é uma câmera para atender o básico do dia a dia. Acho que o que eu senti na câmera principal foi também o que eu senti nessa câmera frontal, que vai ter mais dificuldades para tirar fotos em ambientes mais escuros, vai ter mais granulado e tudo mais, mas se o ambiente está bem iluminado, cara, a foto vai ficar sempre muito bacana. Deixa eu mostrar um negócio aqui que você vai falar: ah, Mauri, mas eu vi que você falou que não tem grande angular, mas ó, ele tem aqui o 0.8, isso é grande angular. Cara, na verdade, isso daqui é tipo uma simulação de software, tá? É tipo, basicamente, ele dá um cropzinho, tá? Pra simular uma grande angular, mas não é, tá? É isso, a câmera principal é essa e não tem jeito, beleza? É isso, então só pra você não estranhar, caso você veja lá que tem o 0.8, cara, é uma simulação pra vocês. Vamos falar de preço, porque a partir disso nós vamos entender o posicionamento dele no mercado, entender se vale a pena comprar esse produto baseado nessas configurações, beleza? Nesse momento você encontra no mercado, né, no momento da gravação desse vídeo, você encontra o Jovi Y31, a versão 8 GB de RAM com 256 GB de armazenamento por R$ 1.799, R$ 1.800, beleza? Só que a gente está falando de um produto que, novamente, ele tem uma tela HD, apesar de ser 120 Hz, é um produto que não tem 5G, é somente 4G, e ele tem um processador que é bem fraquinho. Para ter um ponto de comparação, tá? Nessa mesma faixa de preço de R$ 1.800, você encontra hoje no mercado um Samsung Galaxy A56, que vai ter um processador que é significativamente mais evoluído, mais potente do que esse Snapdragon que vem
aqui no Jovi Y31, ele vai ter um conjunto de câmeras mais interessantes, né? Ele vai ter uma câmera de 50 megapixels, mas vai ter aquela ultra wide que eu comentei com vocês. Ele vai ter uma tela Super AMOLED Full HD Plus, então é uma tela de maior qualidade, com mais resolução. Ele vai perder na bateria, que são 5.000 mAh contra 7.200 mAh. Aí não tem como, né? 7.200 mAh é muita bateria, não tem como competir. E também nas certificações. O A56, se eu não me engano, ele é IP67, tá? Enquanto esse daqui tem IP68, 69 e 69 Plus, que tem aí mais certificações. Então, esses dois pontos, o Y31, ele se destaca bastante, ele traz muitas opções. Né? Mas se você for olhar todo o restante do conjunto, né, em termos de durabilidade, o quanto esse produto de fato vai sobreviver na sua mão, considerando o processador que ele tem, eu tenho minhas dúvidas. Então eu acho que, não estou desqualificando, tá, o Y31, eu acho que ele é um produto interessante, ele tem seu público, aquela pessoa que realmente precisa de muita bateria, que não se importa com o desempenho em jogos, coisas do tipo, que é aquele aparelho para bater no dia a dia e não ter dor de cabeça, com uma certificação que vai trazer esse nível de segurança para essa pessoa. Eu acho que a Jovi só errou no posicionamento de preço, né? Eles precisariam trazer, na minha visão, tá, um preço um pouquinho mais competitivo para esse aparelho se justificar e ele ser imbatível, porque 7.200 mAh, cara, isso realmente, no preço certo, cara, fica imbatível. Mas eu quero saber de você que tá aí do outro lado, o que você achou? Você já teve experiência com a marca Jovi? Cara, em primeira impressão foi positiva pegando o aparelho na mão, esse primeiro uso, né? Gostei do acabamento do produto, quero também testar outros produtos da marca para ter outros tipos de experiência. Mas eu quero saber de você, manda aí embaixo nos comentários. Mas se você quer encontrar esse aparelho no melhor preço, fica aqui o convite, segue a gente no nosso grupo de ofertas, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, lá rolam diversas ofertas de diversos tipos de produtos. Tá aqui o QR Code e o link tá aqui na nossa descrição também. E se você já tem um Jovi Y31, me fala, quantos dias está durando a bateria do seu telefone? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo, tchau!